Boa noite, galera, boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil, boa noite, nossos seguidores. Vamos falar hoje sobre a Cabala dos detalhes. L'chaim. Pessoal, hoje eu queria ir direto ao ponto. Eu queria realmente falar para vocês sobre a importância que o judaísmo dá para os pequenos detalhes da vida. E eu não estou querendo agora fazer aulinha de autoajuda, nem motivacional, de falar para todo mundo, galera, o que vale são os pequenos detalhes e não as grandes coisas. Eu quero fazer uma análise profunda com vocês, filosófica, racídica, cabalística e também muito prática, de como uma pessoa que ela não dá bola para os detalhes, uma pessoa que ela releva os detalhes, uma pessoa que ignora pequenos detalhes, ele não está perdendo apenas os pequenos detalhes, ele não está perdendo apenas coisas secundárias, ele está perdendo o principal. A própria essência se perde quando uma pessoa não dá bola e não dá importância para os pequenos detalhes da vida. Isso, tanto no sentido espiritual, judaico, religioso, inclusive também na nossa vida mundana, na nossa vida material e laica. Em ambos os mundos, os detalhes são literalmente essenciais. E é isso que eu queria analisar hoje com vocês, tanto do ponto de vista psicológico, como do ponto de vista espiritual, mas principalmente do ponto de vista prático na realidade. Um dos conceitos mais importantes que o Hassidismo trouxe para o mundo, como eu já contei para vocês que o Hassidismo surgiu aproximadamente há 300 anos atrás, através do grande mestre Baal Shem Tov. É um conceito que se chama Ashgaha Pratit. Traduzindo para o português, muitos traduzem providência divina, mas essa não é a tradução literal. A palavra Ashgaha Pratit, ou no Yiddish, Ashgaha Protis, a tradução literal, Felipe, é providência detalhada. Prestem bem atenção no que eu vou falar agora. A novidade do Baal Shem Tov, mestre do Hassidismo, não foi que Deus tem uma providência, ou seja, todo mundo sabe o que é providência, um cuidado, um planejamento com cada criatura. Isso todo mundo sabe, qualquer pessoa que acredita em Deus, qualquer pessoa que acredita no criacionismo, qualquer pessoa que acredita no conceito de divindade, naturalmente acredita que Deus sabe tudo o que está acontecendo e naturalmente ele acredita que Deus também controla tudo o que está acontecendo. Isso não foi uma novidade do Baal Shem Tov e do Hassidismo. A palavra pratit, que significa detalhes, ela é extremamente importante na novidade do Baal Shem Tov. Ou seja, a grande descoberta, digamos assim, na Torá do Baal Shem Tov, e a gente vai mostrar isso em vários aspectos, é que a providência divina, o cuidado divino, ele não é apenas genérico, ele não é apenas global, ele não é apenas universal, mas ele é individual, particular e principalmente muito detalhista. E quando nós entendermos a diferença de que Deus realmente cuida de cada detalhe e não apenas do genérico e do geral, você está entendendo? Aí a gente vai entender a grande novidade do Hassidismo e do Baal Shem Tov, que é a novidade da Kabbalah. Mas para isso vamos começar com uma pequena pergunta. Aparentemente, se eu digo que Deus cuida de tudo, Ele cuida de tudo por igual. Deus é infinito. Muitos pensam, e eu já vi gente falando isso, você acha que Deus está aí com o mundo? Mesmo que Deus exista, algumas pessoas falam,
Você acha que ele está dando bola para como você se comportou, para como você deixou de se comportar, para o que você fez ontem, para o que você sonhou antes de ontem? Deus é infinito, tá muito assim. Então é muito legal que tem algumas pessoas que usam Deus para se safar de Deus. Vocês já viram isso aqui? Eles usam o conceito de Deus para falar: você acha que Deus está aí para você? Deus é infinito. Você está se achando muito importante para achar que Deus está aí com você. Então muita gente entende que o conceito de Deus nega o cuidado e a preocupação com os detalhes. No entanto, se eu já acredito que Deus não abandonou a terra, se eu já digo que Deus se preocupa com o mundo, e o mundo é um nada perante Deus, certo? O que é o mundo perante Deus? Nada. O universo todo. Se eu já digo que Deus se preocupa com o mundo, qual é a diferença de eu dizer que ele se comporta com o mundo geral, ou que ele se preocupa com cada detalhe? Para Deus dá na mesma. Então qual foi a novidade do Baal Shem Tov? Para entender isso, eu quero primeiro negar duas interpretações que eu vejo que muita gente faz um erro muito grave na ideia de providência divina. Por exemplo, às vezes chega um amigo teu, e falando em palavras bem diretas e claras, todo mundo respira para entender isso. Vamos fazer um pouco de budismo na nossa aula. Um pouco de meditação. Vocês estão me achando mexido, fala a verdade. Rabino está ficando cada dia mais louco. Assim que é bom. Muita gente acha que o conceito de Ashgaha Pratit, de providência divina, é assim. Chega um amigo teu. E ele fala: estou precisando de ajuda, Ian. Me aconteceu um problemaço. E aí ele vai lá e te conta o problema. Às vezes é um desabafo, às vezes a pessoa precisa de um conselho, às vezes a pessoa precisa de ajuda financeira, de um empréstimo. Aí vem você, muito religioso, e vira para o teu amigo e fala: meu amigo, Ashgaha Pratis, providência divina, isso que está acontecendo na tua vida, don't worry, não se preocupa, relax, tudo que Deus faz é para o bem, providência divina. Diz o Rebbe, não tem coisa pior que você poderia falar para essa pessoa. Presta bem atenção. Se coloca na pele. Quando você está com um problema, quando você tem um problema e você desabafa para um amigo, você quer ouvir dele uma lição de moral? Oh, relaxa, isso que está te acontecendo é para o bem. Não. Isso eu também sei. Isso eu posso ler no livro, isso eu posso ler no Google. Quando você se abre para um amigo, para uma amiga, quando você abre teu coração, quando você fala de um problema, o que você está esperando do outro? Em primeiro lugar, que ele esteja com você, que ele sinta a tua dor, que ele sinta a tua alegria, que ele sinta o que você está passando. Se não tem o que falar, não fala nada, só esteja. Se tem o que aconselhar, melhor ainda. Tem dinheiro para dar? Melhor ainda. Agora jogar o problema para Deus e falar: meu amigo, Deus vai resolver o teu problema, obrigado, não preciso de conselhos. Não sei se vocês concordam comigo. Tem muita gente que acha que religião, posso deixar aqui? Que religião é começar a explicar para o outro que Deus existe, que Deus... Claro que às vezes, para uma pessoa que não acredita em Deus, para uma pessoa que não conhece o conceito que Deus é bom, para uma pessoa que não conhece o conceito de providência divina, claro, com calma, senta com ele, com amor e carinho e paciência, e explica o conceito, isso pode ajudar. Mas normalmente, na hora que uma pessoa se abre com você, não manda ele para Deus, é ao contrário, Deus mandou ele para você. Number one, isso é a primeira dica. Não sei se vocês concordam, mas assim eu penso. Ponto número 2.
Muita gente faz um segundo erro no Ashgacha Pratit, no Providência Divina. A pessoa pensa assim: minha vida está um saco, falando abertamente, está um tédio. Minha vida está no fundo do poço. Minha vida está ruim. Aí a pessoa vira e ele está numa situação difícil. Aí ele fala: não, tudo é providência divina. E a pessoa, ela fica acomodada na sua situação. A pessoa se acomoda na sua situação, achando que isso é religião. Achando, já que eu tenho fé em Deus, já que eu acredito que tudo é Deus que está fazendo, então se a minha vida tá uma droga, é para ela continuar uma droga. Segundo erro ortodoxo. Segundo erro. Não é isso que o Baal Shem Tov quis dizer. Não é isso que o Hassidismo veio falar quando ele falou providência divina. Nem para você virar para o teu amigo e falar: providência divina, fica no teu lugar. E nem para você falar para si mesmo: fica acomodado na tua situação. Então hoje eu quero entender com vocês como quando o Baal Shem Tov veio e disse Ashgacha Pratit, tudo o que acontece, cada detalhe da tua vida é uma providência divina. É justo o contrário de acomodação. Emuná, que significa fé. E ontem eu dei uma palestra sobre a Kabbalah da arte, e eu não mencionei lá, mas vou mencionar para vocês, que a palavra arte em hebraico é umanut, mesmo verbo de emuná, fé em hebraico. Arte e fé vem da mesma raiz, da mesma palavra. Sabe o que significa ter fé em Deus? Ser um artista, como veremos hoje. Ter fé em Deus não é deixar tudo na mão de Deus, é justo o contrário. É entender que Deus te deu toda a capacidade, todo o potencial, toda a inspiração e a criatividade para pensar um pouquinho fora da caixa e resolver o teu problema. E não ficar, desculpa falar, estou falando para mim mesmo, não estou xingando ninguém. E não ficar sendo um burro a vida inteira no teu ciclo vicioso e ficar pensando do mesmo jeito que você sempre pensou e falando assim: minha vida é uma droga mesmo. O problema é teu, não joga para Deus. Porque se você acredita em Deus e Deus acredita em você, senão ele não estava te criando agora, ele te deu a capacidade, ele te deu o desafio também. Pode ser que ele te pôs no fundo do poço mesmo, pode ser. Mas ele te deu a escada. Isso é acreditar em Deus. Acreditar em Deus quer dizer não acreditar em Deus de uma forma geral. Vocês estão entendendo a novidade do Baal Shem Tov? Tem muita gente que acredita em Deus de uma forma geral. Uma forma geral é falar assim: eu sou muito religioso, Deus é bom, todo mundo é bonzinho. Não é isso. Acreditar em Deus de uma forma particular, individualista e detalhista quer dizer que se nesse momento eu estou passando por isso agora, e eu tenho cérebro na cabeça, e eu tenho experiência de vida, e eu tenho amigos, eu tenho pessoas para consultar, eu tenho livros para ler, eu tenho internet hoje em dia. Se eu não estou buscando a saída, o problema é meu. Se eu não estou buscando a solução fora da caixinha, o problema é meu. Isso significa acreditar em Deus de uma forma detalhada e não de uma forma genérica. E não de uma forma global. Por quê? O global ele compara todo mundo. O global é falar assim: deixa como tá que é melhor. Já vi muita gente que pensa assim. Tem muita tendência espiritual e religiosa de algumas pessoas de achar que Deus quer deixar tudo como ele está. Não sei se vocês têm essa percepção. Parece que é assim: deixa como está. Porque se você mexer muito, talvez você estraga. Vire uma pessoa passiva. Bem, o Baal Shem Tov falou contrário, pessoal. Judaísmo é proativo. Judaísmo é você. Antes de acreditar em Deus, acredita em você. Sabe por quê? Porque se você não acredita em você, quem está acreditando em Deus? Já pararam para pensar nisso? Se você não acredita em você, quem que está acreditando em Deus? Então acreditar em Deus, em você mesmo é a mesma coisa. Então vem o judaísmo e fala
não seja passivo, não seja acomodado, não pensa de uma forma genérica. E voltando para isso que eu estava falando, muitas vezes a pessoa ela pensa, não, eu acredito tanto em Deus. E eu vou contar uma história para vocês. Há centenas de anos atrás, a medicina estava muito atrasada. Lechaim. Vocês sabem por que a medicina estava atrasada? Vou contar para vocês. Muitos religiosos tinham fé plena. Vocês acham que eu faço muito Lechaim? Tinham fé plena. Vou passar aqui tinha fé plena que não pode modificar o corpo humano. Você sabe isso? As religiões achavam que era proibido fazer cirurgia, proibido fazer operação. Por quê? Porque se Deus criou teu corpo assim, é para ele ficar assim. Encontraram manuscritos do Arizal há 500 anos atrás, um dos maiores cabalistas da Cabala original de todos os tempos. E o Arizal escreve, baseado num versículo da criação do mundo, que está escrito, Asher bara Elokim la'asot. Deus criou o mundo para você fazer. Explica aos nossos sábios, Deus criou um mundo incompleto, graças a Deus, porque senão você não tinha motivo para estar aqui. Ou seja, Deus não criou um mundo bonitinho, Deus não criou um mundo prontinho, Deus criou um mundo perfeito em potencial, mas somos nós que precisamos melhorá-lo e despertá-lo e revelá-lo. E aí, não sei se vocês sabem, a medicina começou a mudar. A medicina começou a entender que você fazer uma operação num corpo humano e você tirar um órgão, você botar um órgão, você não está profanando Deus. Você não está indo contra Deus. Ah, se Deus quisesse, Ele já me fazia perfeito. Isso não é judaísmo. Ser acomodado e ser passivo não é judaísmo. Ao contrário. Se Deus te deu inteligência e capacidade, se Deus te deu a inteligência e a capacidade de estar aqui agora, com o teu conhecimento, com a tua sabedoria, com a tua experiência, com teus amigos, com a tua internet, com o teu celular, usa tudo isso a teu favor. Para de ser bobo e querer perder na vida. Isso foi José, como estamos lendo na Torá. Yosef foi para o fundo do poço? Foi. Ele foi um bobo? Justo pelo contrário, ele foi esperto no lugar que ele estava. E aqui vem outra ideia que eu queria trazer para vocês. Eu já vi que muita gente acha, eu estou aproveitando esse embalo, do que não é religião. Riamelech, Marola, Johninho Heitzman. Muita gente acha que para ser religioso tem que ser bobinho. Não sei se vocês concordam também. Tem que ser meio bobinho. Não pergunta demais, não questiona demais. Estão vendo que eu estou com a corda toda. Quero falar tudo que não é, para depois a gente ver se a gente sabe o que é. O que quer dizer ser bobinho? Ser bobinho quer dizer, se você perguntar demais, se você for cético demais, se você questionar demais, você vai cair fora. Então é melhor, às vezes a pessoa se faz de bobo, entendeu? E ele realmente acha que se fazendo de bobo e não lidando com os problemas reais, jogando os problemas para baixo do tapete, ele consegue se conectar com Deus melhor. Vem o judaísmo e fala, Torá temet, a Torá é a Torá verdadeira. Hashem Elokim Emet, Deus eterno é verdadeiro. Verdade, o que quer dizer? Muita gente acha que a verdade é um bicho que mora lá no céu. Vou atingir a verdade. A verdade quer dizer, começa sendo honesto com você mesmo. Começa sendo sincero com você mesmo. Você tem perguntas? Fala. Fala para você, fala para os outros. Quer falar sozinho, fala sozinho. Vão achar que você está falando no celular, com aquele negócio do iPhone. Mas já não tem. Ninguém vai mais te achar mexigno. Mas fala. Seja honesto. A verdade não está longe. Verdade quer dizer, seja honesto. Eu tenho um problema. Eu não entendo por que Deus está me mandando esse problema. O que eu tenho que fazer? Me perguntar. Por que isso está acontecendo comigo? Como eu posso sair dessa? Qualquer tipo de fingimento, tem gente que gosta de fingir, de fazer teatrinho, está longe da verdade. Então, primeiro lugar, pessoal, vamos então resumir o que a gente falou até agora. Religioso não é dar tapinha na costa do outro e falar Deus vai resolver teus problemas. Número 2. Não é se acomodar e falar se eu estou me ferrando é para eu me ferrar. Número 3. Não se faz de bobo. Não se faz de ingênuo. Porque isso também não é ser religioso. Lechaim, vamos ver agora o que é ser religioso. Lechaim.
Vem o Baal Shem Tov e fala Ashgacha Pratit. Ashgacha Pratit quer dizer o seguinte: Deus está por igual em tudo. Por quê? Muito simples. Porque tudo veio de Deus. Se tudo veio de Deus, tudo é Deus. Deus está no grande, Deus está no pequeno. Deus está nos grandes acontecimentos, nos grandes eventos políticos, nos grandes eventos futebolísticos, nos grandes eventos econômicos, nos grandes fenômenos naturais. E Deus está quando uma plantinha cai da árvore. Mas quando o Baal Shem Tov quis trazer um exemplo de Ashgacha Pratit, ele disse assim: quando uma pequena planta cai da árvore, uma plantinha, sabe, você está andando na rua, os filminhos que fazem a plantinha, igual no Forrest Gump, não sei se já viram, cai a plantinha. Lá Deus está também. Foi Deus que fez aquela plantinha cair. Não caiu porque o vento bateu. Caiu porque Deus queria que o vento batesse e a plantinha caísse. Agora eu pergunto para vocês, por que o Baal Shem Tov deu esse exemplo? Por que ele quis dar o exemplo da plantinha caindo? Fiquei pensando, por que ele não deu um exemplo maior? Ele podia falar, por que o Palmeiras foi campeão? Não que o Palmeiras seja grande coisa, tô brincando, eu não vou entrar aqui. Mas a pergunta é, desculpa os palmeirenses aqui que tem mensagem. A pergunta é, por que o Baal Shem Tov quis dar um exemplo de uma plantinha caindo da árvore? E é isso que eu quero entrar para vocês. Vários exemplos que o judaísmo enfatiza o pequeno e mostra a vantagem dos pequenos detalhes. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Versículo da Torá. Diz a Torá, diz Hashem, vou falar em hebraico e traduzir para o português: Lo merubchem mikol ha'amim bachar Hashem bachem. Deus disse, não por vocês serem o maior povo da terra, Deus te escolheu. Que até mameat mikol ha'amim, pois vocês são a minoria entre os povos. O povo judeu é uma minoria, sempre foi uma minoria, continua sendo uma minoria. Nós somos hoje em dia 0,001 da humanidade. Tem aproximadamente 15 milhões de judeus no mundo. Diz Shaul Pinchas, Palmeiras não tem mundial. É verdade, por enquanto eles não têm. É que você falou do Palmeiras. É verdade. Você está certo, Shaul Pinchas, mas não vamos falar sobre isso agora. Esse é o tema sobre a Cabala do Palmeiras não tem mundial. Isso aqui a gente vai deixar para trás. Mas hoje, voltando para o nosso tema, presta atenção que isso aqui precisa de muito foco. Diz o Rashi, o que quer dizer vocês são uma minoria? Por que o povo judeu tem que ser uma minoria? Porque vocês se fazem pequenos. Existe um verso no Talmud que se repete várias vezes: Muat amachzik et amerubeh, o pouco que contém o muito. Às vezes você tem uma pequena coisa que ele contém muito dentro de si, ele transborda. Isso me lembra uma história que aconteceu comigo uma vez. Eu estava em Los Angeles, eu fui numa sinagoga Shabbat, eu queria fazer kiddush, e como um bom Hassid, eu fui fazer kiddush com keia, com vinho, você acha? O que o Dudu foi fazer? Vamos ver se... Não, cachaça não tem. Los Angeles vai ter cachaça? Cachaça preta. Whisky. Muito bom. Acharam? É uma menina de Los Angeles, hollywoodiana. Eu peguei um whisky lá, tinha um whisky japonês, topzera. Peguei lá, mas aí tinha um copo de plástico. Pelo costume racídico, para você fazer kiddush, tem que transbordar o copo. Já viram isso aqui? Você enche o vinho ou a bebida até transbordar. Para transbordar bênçãos na nossa vida. O ponto é, pessoal, eu queria fazer kiddush. Queria fazer um kiddush. Com o copo cheio. E aí o cara lá, o dono lá do kiddush, me deu meio copo lá de whisky. O cara não queria gastar o whisky japonês dele. Judeu, muito bom. Falou bem, Sharon. O cara não queria gastar, falou que custou caro no duty free. Aí eu falei, mas precisa transbordar o copo. Aí o cara virou pra mim e falou, squeeze it! Espreme aquele copo, falou, espreme o copo
Aperta o copo que vai vazar. Aí eu entendi o conceito que eu quero falar hoje para vocês. Às vezes, para transbordar, você precisa espremer o copo. Às vezes, para transbordar, o recipiente precisa ser pequeno. Mas isso não é uma piada, vocês vão entender muito bem hoje, na aula de hoje. Só dá para transbordar quando você tem um recipiente. O recipiente não pode ser muito grande, Lechaim. Nós saímos ontem da festa de Hanukkah. Daqui a pouco vocês vão conectar tudo que eu estou falando hoje. Já acabou de sair da festa de Hanukkah. Certo? A festa de Hanukkah ela é muito bonita, aconteceram muitos milagres, os judeus ganharam dos gregos. Nós pegamos o pote de azeite. Aquele pote de azeite durou 8 dias. Um pouquinho de azeite, pouquinho, que ia durar na verdade quanto tempo? Um dia. Acabou durando 8 dias para fabricar mais azeite. Maravilhoso, fenomenal. As pessoas esquecem um pequeno detalhe. Teve um pequeno detalhe na história de Hanukkah que foi fundamental. Qual foi? Quando os judeus entraram no templo sagrado depois da vitória contra os gregos helenistas e todos os potes de azeites estavam violados, eles estavam impurificados, não podiam se usar. Por acaso, e aqui que eu quero me focar, por acaso, e nada é por acaso, apareceu um pote de azeite. E esse pote de azeite aconteceu um milagre. Sabe qual foi o melhor milagre de Hanukkah, diz o Rebbe? Esse pote de azeite. Qual era a probabilidade de ter um potinho de azeite lá jogado no chão? São esses pequenos potes de azeite, pessoal, da nossa vida, que contém todo o milagre. O que aconteceu depois é história. O que aconteceu depois é o resto. O bonito foi que alguém passou na rua, que alguém passou no chão e prestou atenção e falou: ó, tem um pequeno pote que está com o selo do Kohen Gadol. Quantas vezes na vida os pequenos detalhes passam desapercebidos e a gente não olha para eles, e a gente não percebe eles. Algumas semanas atrás eu contei para vocês a história que Yaakov, o grande patriarca, ele passou toda a família e o rebanho pelo rio e de repente ele falou: eu preciso voltar. O rio Yabok. Por quê? Eu esqueci lá alguma coisa, diz o Rashi. O que ele esqueceu lá? Pahim Ktanim, potes pequenos. A Torá tem uma obsessão por potes pequenos, estão percebendo? Potes. Que potes pequenos são esses? Eles não aparecem em nenhum lugar da história. Para que Jacó? Imagina que você está lá com uma família de não sei quantas pessoas, 12 filhos, 11 filhos eles tinham, mulheres, rebanho. Vai encontrar o irmão Esaú para guerrear. Ah, esqueci a panela. Eu deixo a panela lá, compra outra. Concordam ou não concordam? É uma loucura. Quem numa hora dessas, parece que ele estava fugindo da guerra, vem o Rebbe e fala uma coisa fenomenal que eu quero que vocês escutem. Pahim Ktanim, os pequenos potes, eles contêm toda a essência. Os pequenos detalhes, eles contêm tudo. E eu vou explicar para vocês por quê. E por isso o povo judeu sempre foi a minoria. E por isso os pequenos detalhes do judaísmo, eles têm a essência do judaísmo. Quem já estudou um pouco de Talmud, quem já estudou um pouco da lei judaica, a gente sabe quão detalhista é a Halahá. Vocês iam ficar loucos. Quem pega o código de lei judaica, quem está estudando comigo o Maimônides de manhã, o Rama, o Shulchan Aruch, o código de leis, tem 613 mandamentos no judaísmo. Que religião tem tanto mandamento? Aí você acha que é muito? Isso aqui não é nada. Cada uma desses 613 tem ramificações e ramificações e decretos rabínicos e costumes e tradições. Você tem milhares de detalhes. Eu não sei se vocês sabem. O judaísmo tem um jeito certo para botar o sapato. Você tem que botar o sapato direito primeiro e depois o sapato esquerdo. Mas você tem que amarrar o esquerdo e depois você amarra o direito. Eu não vou contar agora por quê, porque não é o tema da aula de hoje. Você começa a entrar em detalhes e fala: que maluquice é essa? Será que um Deus tão grande está preocupado com que sapato você vai apertar primeiro? Com as roupas que você usa?
se você usa kippah? Um Deus tão grande, desculpa, precisa disso? Eu me lembro de uma história que o Alter Rebbe, logo depois que ele escreveu o Tânia, a gente está estudando de manhã também o Tânia, no estudo matinal Luz para o Seu Dia, acompanhem todos os dias às 6:30 da manhã. O Alter Rebbe escreveu aquele livro de 53 capítulos. O Rebbe Levi Yitzchok de Barditchev, se eu não me engano, o Rebbe Zusha de Anipoli, um dos colegas do Alter Rebbe, virou e falou uma frase fantástica. Ele falou, em uma frase só ele definiu o Tânia, que é o livro base do Hassidismo. Base. Como o Alter Rebbe colocou um Deus tão grande num livro tão pequeno. E hoje eu vou falar a resposta para vocês. Isso ajuda isso. Um Deus tão grande num livro tão pequeno. Tenha um pouco de paciência que agora vocês vão entender um grande segredo para a nossa vida. Galera, estamos na era da nanotecnologia. Não sei se vocês acompanham um pouco. Cada vez mais a ciência e a tecnologia está chegando nas mínimas partículas da matéria. E quanto menor é a partícula, mais qualidade. Hoje tem robôs de nanotecnologia que fazem cirurgias na medicina melhor do que os melhores médicos. Hoje já tem estudos que muito em breve a nanotecnologia vai conseguir destruir qualquer tipo de câncer. Por quê? Quanto menor, mais preciso. Quanto menor, mais exato. Quanto menor, mais concentrado. Outro exemplo da ciência. Bomba nuclear, que todos nós temos medo, né? Do Trump, do como chama o nosso amigo lá da Coreia do Norte. O que acontece? A energia nuclear, descoberta há décadas atrás. Sabe que a gente lê às vezes no jornal lá, o Irã está enriquecendo urânio. O que é isso? A energia nuclear funciona da seguinte maneira, pessoal. Quanto mais concentrada está a energia, maior é a explosão. Maior é a bomba. Maior é a energia. Isso é o princípio nuclear. Quanto mais energia você consegue concentrar no mesmo espaço, quanto mais você aperta, maior a explosão. Dizem nossos sábios, quem já estudou o Talmud, a Mishnah e a Gemara, ela é escrita de uma forma praticamente codificada. É muito difícil estudar o Talmud. Hoje tem livros que traduzem o Talmud. Mas quando você vai estudar a Mishnah, está escrito Belashon Ktsara. Ela foi escrita numa linguagem resumida. Eu sempre me perguntei por quê? Por que os rabinos não podiam explanar um pouco melhor? Se estender um pouco mais? Por que o Talmud precisou ser escrito de uma forma de código? Dizem os comentaristas, vocês não estão entendendo, quanto menos palavras, mais conteúdo. Os verdadeiros sábios não são os que falam muito, são os que falam bem. Às vezes, o muito atrapalha. Como se diz em português, menos é mais. Da onde vem isso? Qual é a base disso tudo? A base disso tudo é o seguinte. Deus é infinito. O que significa ser infinito? Às vezes a gente não entende. Você acha que infinito é muito grande, né, Sharon? Ah, ele é muito grande. Não, não é isso que é infinito. Sabe, igual você está na escola lá, você está brigando lá com as suas amiguinhas, uma fala, meu pai tem 30 anos. Aí a amiga fala, não, meu pai tem 40 anos, ele é mais forte que tu. Aí vem a outra e fala, não, meu pai tem 45 anos. Aí vem outra, meu pai tem infinito. As crianças acham que o infinito é o 46, é o 47. Não. O que quer dizer infinito? Infinito quer dizer que não tem comparação.
Infinito quer dizer que não tem definição. E o infinito, ele é indivisível. Disse o Baal Shem Tov, a etzem, a essência, é indivisível. Não existe falar, eu peguei muita essência ou eu peguei pouca essência. Ou é essência ou não é. Isso quer dizer algo essencial. Sendo assim, presta bem atenção agora que a Nekuda da aula. Se Deus está em tudo por igual, porque ele é indivisível, ele está no grande, assim como ele está no pequeno. Concorda? É igual. Mas sabe o que acontece? Qual é o problema do grande? O problema do grande é que você perde o foco. O problema do grande, do muito, do intenso, dos grandes acontecimentos, é que ele é tão grande que você perde o foco. Você foca no muito, você foca na grandeza e você perde a essência. A vantagem do pequeno é que, já que ele é pequeno, o infinito está concentrado. O infinito está nuclear, nanotecnologia. Ele está inteirinho lá. Deus não precisa de um espaço grande para viver. Você entendeu? Deus precisa de uma folha pequena que cai da árvore. Quem não consegue enxergar Deus na pequena folha que cai da árvore, não vai conseguir enxergar Deus na família dele. Não vai conseguir enxergar Deus na religião dele. Não vai conseguir enxergar Deus no vulcão da Finlândia. Não vai conseguir enxergar Deus nas milhões e bilhões e trilhões de estrelas da galáxia. Sabe por quê? Porque você não conseguiu enxergar Deus onde Ele estava mais revelado. Onde é? No pequeno detalhe. Porque já que o pequeno detalhe, ele é só um pequeno detalhe, ele não te dispersa, ele mantém o teu foco. Essa é a vantagem dos detalhes. E essa é a razão que os seres humanos mais sensíveis, mais delicados e mais artísticos sempre souberam dar importância para cada detalhe. Infelizmente o nosso mundo está perdendo um pouco isso. Ontem, como eu falei, eu estava numa galeria de arte, eu falei um pouco sobre a Kabbalah da arte. E hoje eu queria enfatizar esse ponto que eu não falei ontem. Os grandes artistas estão nos pequenos detalhes. É o mínimo detalhe de um quadro, de uma peça, que faz toda a obra de arte. Saber ser detalhista é ser um grande artista. Por quê? Porque o artista, ele entende que é o detalhe que faz a diferença, que é o detalhe que faz você ser especial, que é o detalhe que faz você ser peculiar. Por essa razão, os detalhes, eles levam à intimidade, enquanto o geral, ele é superficial. Tem uma pessoa que entra num relacionamento de uma forma muito superficial, ele olha tudo de uma forma geral. Ah, tem eu, tem aquela pessoa. Quanto mais into the relationship, quanto mais a pessoa se aprofunda na relação, quanto mais a pessoa, Felipe, você concorda comigo? Quanto mais a pessoa está ligada, mais ele se importa com detalhes. Como já dizia o rei, detalhes tão pequenos de nós dois. Quem é o rei? Vamos continuar a música, Felipe. São coisas muito grandes para esquecer. Vou cantar agora, depois outro dia eu faço um show. Dudu é o filho dele, um dos filhos. Ah, chama Dudu, filho do Roberto. Roberto Carlos já disse, a música que chama Detalhes. Os pequenos detalhes de um relacionamento são mais difíceis de esquecer do que as grandes coisas. Se eu chegar para vocês, falando agora de um caso trágico, e falar assim: 6 milhões de judeus faleceram, pereceram no Holocausto. É uma coisa muito trágica, mas ninguém vai chorar. Sabe por quê? Porque 6 milhões é um número. Agora, se eu contar para vocês a história de um menino com um nome, com um sobrenome, com uma roupa, com uma família, com um sonho, o que aconteceu com ele, como ele perdeu toda a família dele, todo mundo vai chorar. Ah, mas 6 milhões é muito mais do que um. Mas um emociona,
6 milhões não emociona. Por quê? Sabe por quê? Porque perante o infinito, 6 milhões e 1 é igual. Mas o 1 tem o infinito em foco. E os 6 milhões dispersam. Quanto mais você focar no detalhe, quanto mais você focar na beleza de cada detalhe, de cada pessoa, na peculiaridade, você não vai estar perdendo o resto. Ao contrário, você vai estar pegando o mesmo infinito, mas você vai estar em foco. Você vai estar na essência. Os detalhes contêm a essência. E é isso que falou o Baal Shem Tov. E agora eu quero finalizar e fechar aquilo que eu falei no começo da aula. As pessoas entendem às vezes religião e providência divina da forma errada. O que o Baal Shem Tov quis dizer? Ashgaha pratit. Ashgaha pratit quer dizer: Deus não está no genérico. Deus não está no tudo. Deus não está no universal. Deus não está no grande. Até mameat mikol ha'amim, diz a Torá. Deus está no pequeno detalhe. O judaísmo tem milhões de pequenos detalhes. Quando você consegue focar no pequeno detalhe, você focou no todo. Quando você focou no todo, você perdeu tudo. Porque o pequeno detalhe tem Hashem concentrado, tem o infinito em foco. E é por essa razão que quando Hashem foi criar o mundo, e Ele criou com tantos detalhes, tantas cores, tanta diversidade, a gente faz a pergunta: se Deus é infinito e é perfeito e é tudo, para que Ele precisou criar o nosso mundo? Faltava alguma coisa para Ele? E essa é a grande magia do judaísmo. Entenda que para Deus não faltava nada. Deus não veio preencher um buraco. Deus não veio suprir uma falta. Deus não veio cobrir um vazio. O mundo hoje está muito científico, está muito funcional. As pessoas se perguntam tudo. Para que isso serve? Para que isso funciona? O que eu vou lucrar? Isso é uma cabeça pequena. É uma cabeça de quem quer cobrir os buracos da vida. Sabe o que significa arte? Que a arte está nos detalhes? Arte é o desnecessário, é o banal, é o supérfluo, é a beleza, é aquilo que não precisa. Como eu falei na outra aula, disse o filósofo Kant: o belo é apenas o belo, nada mais que o belo. A beleza dos pequenos detalhes é que eles existem por si, não para preencher um buraco, não para resolver o teu problema. Falando em palavras práticas, imagina que amanhã você vai sair na rua e na hora que você enxergar alguém, se você conseguir enxergar alguém, na hora que você se encontrar com alguém da tua família, dos teus amigos, dos teus colegas, para de se perguntar: o que eu posso ganhar desse encontro? Que connection que eu posso fazer? O que vai sair disso? Isso é pensar pequeno, isso é pensar científico, pensa artístico, pensa belo, pensa detalhista. Entenda que cada detalhe existe por si. A arte pela arte, a beleza pela beleza. Aquele encontro é único e ele nunca mais vai acontecer. Ele não está acontecendo para resolver um problema. Ele não está acontecendo para resolver um pepino, para preencher um vazio. Porque Deus não tem problemas. Quando a gente consegue enxergar a nossa vida, que cada momento é único, porque ele não está acontecendo para outra finalidade que não seja ele mesmo, aí sim, quando uma plantinha cai da árvore, e emociona. Sabe por quê? Porque a plantinha caiu da árvore. Não existe uma coisa mais bonita do que isso. Não existe uma coisa mais romântica do que isso. E não existe uma coisa mais verdadeira do que isso. Porque o motivo que a plantinha caiu da árvore é só porque a plantinha caiu da árvore. E todas as outras explicações que você vai dar, científicas, filosóficas, teóricas, elas são desculpas para você não enxergar que a plantinha caiu da árvore. Dá o carinho para ela que ela precisa naquele momento. E se isso vale para uma plantinha, quanto mais para um ser humano. Uma pessoa aparece na tua frente, ele vem te falar de um problema, de uma coisa que ele está vivendo, de alguma coisa que não tem nada a ver com você. Você pode começar a se perguntar: o que eu vou ganhar com isso? Como eu posso ajudar essa pessoa? Para de ser um businessman. Business é pequeno.
seja um artista. E com isso eu quero finalizar. A maior obra de arte já feita se chama mundo, universo. Deus não precisava de nada, não faltava nada para ele. Sabe por que ele criou o mundo? Squeeze! Deus espremeu. Deus se espremeu. Assim diz a Kabbalah. Chama Tzimtzum. Estou falando em palavras modernas. Tzimtzum significa que o Deus infinito resolveu se tornar finito, mas ele não parou de ser infinito por causa disso. O dia que vocês entenderam isso, vocês entenderam toda a Kabbalah. Vou falar de novo. Deus é infinito, mas Deus resolveu virar finito. Não porque ele queria parar de ser infinito, porque Deus resolveu colocar todo o infinito num copo só, num lugar só. Deus concentrou o infinito, Deus focou o infinito, tudo é foco, isso é tzimtzum. Squeeze it, não está transbordando, aperta o copo, se aperta, se espreme e transborda para fora, porque você tem tanta luz, cada um de nós aqui presentes, cada um da nossa live, cada um presente, tem tanta luz, tem tanta criatividade, tem tantas ideias, tem tantos sonhos, como Yosef. Yosef era um sonhador, os irmãos não gostaram dele porque ele era muito sonhador. Sabe o que os irmãos fizeram? Jogaram ele no fundo do poço, mas foi bom para ele. Tudo é para o bem. Sabe por que Yosef foi para o fundo do poço? Ele precisava de um banho de realidade, ele estava muito sonhador. Talvez amanhã falaremos um pouco sobre isso, amanhã vai ter outra live. E na hora que ele foi para o fundo do poço, ele transformou os sonhos em realidade. E ele entendeu que às vezes a pessoa precisa se espremer. Deus se espremeu e virou um mundo. O que quer dizer se espremeu? Em palavras simples, o infinito, já que Deus é infinito, ele é tão infinito que ele pode ser finito e continuar infinito. Em outras palavras, aqui tem tudo, na plantinha tem tudo, na pessoa tem tudo, basta você querer olhar. E isso é a frase mais importante do judaísmo que todo mundo sabe, e com isso nós vamos finalizar. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ouça Israel, Hashem, nosso Deus, é um. O que significa que Deus é um? Você acha que Deus está querendo falar na Torá que Deus não é politeísta, que não existem vários deuses, que não existem várias energias, que não existem várias divindades? Isso é óbvio. Quando a Torá fala Hashem Echad, a gente repete isso 2 vezes por dia, pelo menos. É outra explicação. Sabe onde está Hashem? No Echad. Sabe onde você encontra Deus? Sempre no pequeno detalhe. Quem olha para muita coisa perde o foco. Quem entende que Deus ele é tão grande que ele está em cada detalhe, ele não perde o foco, porque ele sabe que naquele detalhe tem tudo, naquela lei tem tudo, naquele costume judaico tem tudo, naquela pequena tradição tem tudo. Para de perder o foco, para de achar que você está perdendo alguma coisa se você focar no agora, porque o agora tem tudo. E eu finalizo de novo com as palavras do rei Roberto, já que pediram para eu cantar aqui de novo. Detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes para esquecer. Quando tem um relacionamento verdadeiro, os detalhes são mais importantes. Isso eu quero terminar. Às vezes as pessoas falam, não, mas eu te amo tanto. E o outro fala, mas eu não estou vendo. Sabe por que ele não está vendo? Porque às vezes você ama no geral, a Deus, as pessoas, ao mundo. Para de querer ser tão importante. Para de querer ser um vulcão da Islândia. E vira uma pequena planta que cai da árvore. Começa a olhar para as banalidades da vida. Começa a olhar para os pequenos detalhes do outro. Aquilo que é importante para o outro agora, isso que é importante no relacionamento. Não ADR. Não. Ai, vamos ver se o amor é verdadeiro. Quem sabe o que é isso? O importante é o pequeno detalhe que para o outro é importante agora. Eu quero finalizar com uma história do Rebbe. Uma família foi passar na frente do Rebbe de Lubavitch nos últimos anos, que o Rebbe já não atendia na sua sala porque não havia tempo. E o Rebbe atendia numa fila que as pessoas passavam para receber $1. $1 para dar para caridade, para tzedakah. Naquele dia, uma família religiosa inteira foi no Rebbe. E eles se vestiam com roupas bonitas,
Hoje eu tenho um casamento depois, por isso que eu estou tão chique e detalhista assim. E a filhinha pequena queria levar a boneca. Ela falou, eu quero levar minha boneca no Rebbe. O pai falou, não, filha, a gente está indo no Rabino, no Rebbe. Boneca, fica em casa, boneca é um brinquedo. Você não leva a boneca no Rebbe? E a menina começou a chorar em casa, falou, não, eu quero levar a minha boneca, eu quero, sabe o que é? Quando você é pequena, você quer. Ela fez um escândalo, começou a chorar, eles iam atrasar, o pai falou, tá bom, quer levar a boneca? Não, leva a boneca. Ela levou lá a boneca. Ficaram horas e horas e horas esperando para passar na frente do Rebbe. Passou o pai, ganhou $1, passou a mãe, ganhou $1, passou os irmãos mais velhos, ganharam $1, passou a menininha pequena de 5 anos. O Rebbe vira para ela, dá um sorriso e fala para ela, what's your daughter's name? Qual que é o nome da tua filhinha? Aí o secretário do Rebbe, achando que o Rebbe se equivocou, fala para o Rebbe, é uma boneca, o Rebbe sabe como é, óbvio que o Rebbe sabe como é. E o Rebbe repete para ela, what's your daughter's name? Qual que é o nome da sua filhinha? E a menina dá um sorriso e fala, Hayamushka. Hayamushka era o nome da esposa do Rebbe que tinha falecido alguns meses atrás. E ela deu o nome da boneca dela com o nome da esposa do Rebbe. E o Rebbe pegou $2 e deu $1 para a menina e falou, e esse é para tua filhinha. E o Rebbe deu um sorriso muito grande. O que nos ensina essa história? Pelo menos para mim, eu acho que esse é o detalhe dessa história. E com isso eu quero finalizar. Para aquela menina, a vida dela era aquela boneca. E daí que tem vulcão na Islândia? E daí que tem tsunami? E daí que tem Donald Trump? E daí que tem Libertadores? E daí? Para aquela menina, a vida dela é a filhinha dela que é a boneca. O Rebbe, diferente do pai da menina, diferente dos outros, entendeu? E não era um fingimento, não é um teatrinho. Que se para ela isso é a vida dela, é para isso que eu preciso dar atenção. E é lá que eu vou conquistar essa pessoa. E é lá que eu vou iluminar essa pessoa. E é lá que eu vou inspirar essa pessoa. Sua filha chama Hayamushka, dá $1 para tua boneca. Que a gente pare de se achar grande demais. Que a gente pare de achar que a gente tem grandes problemas para resolver. Deus já falou, eu não criei o mundo porque eu tenho problema para resolver. O mundo já é perfeito, eu já era perfeito antes. O mundo não veio de um buraco, o mundo veio da plenitude. Então cada coisa que está sendo criada é um detalhe artístico, é uma obra de arte de Deus, para a gente curtir, para a gente aproveitar. Às vezes parece escuro, às vezes parece um problema, mas é bonito. Então que a gente possa ver que cada detalhe ele veio do cheio, ele veio da plenitude e não de um vazio. E dessa forma a gente vai focar no infinito que tem naquele detalhe. E a gente vai entender que a pessoa que apareceu do nosso lado, com o problema dele, com o mexigás dele, com a loucura dele, isso é tudo. Porque em cada plantinha, em cada detalhe, existe o tudo. Basta você prestar atenção, basta você focar, basta você colocar todo o seu coração. Lechaim, lechaim.